Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Dino explica sumiço de imagens de segurança em ofício enviado à CPMI. É isso mesmo. O Ministério da Justiça confirmou à CPI do 8 de janeiro, nesta quinta-feira, que parte das imagens das câmeras de segurança do circuito interno do prédio da pasta foram apagadas. A comissão havia solicitado todas as imagens, mas o Ministério enviou apenas as que foram apreendidas pela Polícia Federal e que constam em inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. Após nova solicitação da comissão, o secretário executivo Ricardo Capelli informou por meio de ofício que as imagens encaminhadas à comissão são as únicas existentes. Capelli justificou que as imagens ficam armazenadas por até 30 dias, segundo o contrato com a empresa responsável pelas câmeras, e que após o prazo ocorre automaticamente o processo de regravação. Na comissão da CPMI do 8 de janeiro, o deputado delegado Ramagem contrapôs ao ofício enviado pelo Ministério da Justiça. Veja o vídeo. Deputado delegado Ramagem. Muito obrigado, senhor presidente. Esses dois ofícios são respostas esdrúxulas de quem está inventando e não tem mais argumentos contra o que nós estamos provando aqui. Essa decisão do STF se refere a uma cautelar em liminar na Bahia, que já há nos autos parecer da AGU dizendo da possibilidade e diversos ministros se manifestaram a esse favor. E na Bahia só houve essa decisão porque não se tratava de uma ordem pública da Bahia, estadual, apenas não federal, e de patrimônio estadual, para que se evite uma possibilidade de uma intervenção. Completamente ao contrário do que aconteceu aqui no DF. Aqui no DF a ordem pública era federal, patrimônio público federal e a intenção do ministro era de uma intervenção. Nós sabemos que eram 7 pelotões da Força Nacional que ele tinha à disposição. Um dentro do MJ, 4 no estacionamento, 6 no estacionamento, só que 2 foram empregados apenas já no final, quando o caos já estava tomado, e o DF, a Polícia Militar do DF estava lutando sozinha contra esses vândalos. Nós conhecemos a empáfia, a arrogância do senhor Flávio Dino, típico de líderes autoritários, comunistas. Será que uma pessoa como essa, que sabe que o dever da Força Nacional, por lei, é combater, é preservar a ordem pública e defesa do patrimônio, se essa pessoa, esse ministro, não quisesse, que não quebrasse ou invadisse, ele não poderia a Força Nacional 7 pelotões para atuar? Não, ele quis o resultado. Ele quis o resultado previamente ciente. Porque ele sabia que ele usaria, nem 1000 pessoas entraram para quebrar. Ele usaria tudo aquilo para botar uma pecha para acusar todo o movimento pacífico de direita de terroristas. Mas a gente está mostrando que essa CPMI não é do golpe, é da omissão dessas pessoas. Tendo um pouco mais de tempo sobre as imagens. Como é que um ex-juiz, ministro da Justiça, que é o Ministério para a Solução de Crimes, não preserva as imagens? Ele, nas suas respostas esdrúxulas, ainda confessa que a vice-governadora estava com ele no MJ. Então, 2 pessoas beneficiadas. Ele botou um interventor 02 dele. Como é que um interventor não preserva as imagens? E uma vice-governadora com afastamento se tornou governadora. O senador Espiridião Amin também se manifestou sobre o ofício. Veja o vídeo. Eu nunca fiz aqui acusação, exceto numa ocasião, quando ficou comprovado que o Ministério da Justiça se negava, ficou comprovado isso, até ontem, a leitura desses 2 expedientes, feita pelo presidente da CPMI. Eu quero saber qual é o júri que vai acreditar que um contrato comercial possa justificar a eliminação das imagens de um assunto sob investigação. E se ninguém mais tiver pedido,
Essas solicitações foram feitas, inclusive, por outros membros da SECAI, antes da constituição da CPMI, cuja instauração, todo mundo sabe, só aconteceu por causa do vazamento dos vídeos da CNN. Senão não haveria CPMI. Se alguém tiver dúvida, pede direito de resposta depois. Então, o que eu gostaria de registrar é que o governo sabia, porque naquele momento o senhor era o governo. E eu quero dizer com profundo respeito à sua carreira, à sua pessoa, o senhor nunca vai ouvir de mim uma palavra desrespeitosa. Eu não acredito que o senhor não tenha conversado com seus pares. Eu não acredito. Não estou acusando de mentir, mas eu não consigo imaginar que uma pessoa com a sua experiência não tenha compartilhado o vamos ter problemas, e problemas graves. 2 dias antes vai ser invadido o Congresso Nacional e outros prédios da Esplanada. Quais são outros prédios da Esplanada? Não tem nenhum McDonald's aqui. Aqui é tudo prédio público. Praça dos Três Poderes. A portaria 272, eu não preciso desenhar, da rodoviária até os prédios que representam os três poderes, tem Força Nacional para atuar. É o que está escrito. Inconstitucional. Isso me faz lembrar, acusam um político de Santa Catarina, que no dia 3 de outubro, né, vieram dizer, olha, o Getúlio está entrando aqui no estado e rumo ao Rio de Janeiro. Isso é inconstitucional. Claro que era inconstitucional, era uma revolução. Então, se há uma ameaça, a AGUI, a ACO, Ação Civil Originária 3427 da nossa querida Bahia, onde se reclamava a presença da Força Nacional durante 30 dias, sem ter consultado o governador, comparar com uma ameaça e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional não compartilhar isso com seus pares, inclusive com o par ou ímpar que cuida da inteligência e tem o controle de uma coisa chamada CICCN, controle integrado de célula integrada de inteligência. E controle nacional e comando nacional ou seja, que é o Ministério da Justiça. Afeta o Ministério da Justiça. Quer dizer, o senhor não ter compartilhado essa preocupação que não era fruto de uma abstração, o senhor vai me perdoar. E concluo para dizer com o maior respeito. Tudo que precisava dizer em matéria de circunstância já foi dito. O governo sabia. Por que deixou acontecer? Aparentemente, o presidente Lula nos instigou no dia 18 de janeiro, quando entrevistado na TV Globo, pela Natuza Neri, disse: alguém abriu a porta por dentro. Abriu a porta para que eles entrassem. O presidente Lula disse isso. De forma que o cenário que eu vejo, ministro, eu não chego a compará-lo ao fusível, como fez o senador Flávio Bolsonaro, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Pelo que eu vi aqui de manhã, o senhor está sendo tratado com mais respeito por mim do que pelos representantes do governo. E vai continuar sendo tratado. E é em nome da sua carreira que eu lhe sugiro, não deixe de pensar nisso. Eu não sou tão sedutor quanto a querida amiga senadora Soraya, quando conclamou alguém a fazer delação. Eu não chego a este ponto. Vossa Excelência fez.
e com muito mais graça do que eu. Incomparavelmente. Principalmente depois das intervenções oculares de Irã Gonçalves. Então eu quero lhe dizer o seguinte, até a relatora ficou embelezada pela comparação. Eu quero dizer o seguinte, não pague o pato sozinho. O senhor está sendo abandonado pelos mesmos que o abandonaram em Salvador. O senhor foi entregue no seu episódio de Salvador, que eu conheço um pouquinho, em que o senhor foi movido pelo coração. Eu tenho explicação para o que aconteceu. E eu também tenho esse lado emotivo, meio italiano, meio do Oriente Médio. O senhor foi entregue à expiação e à exploração pública naquela ocasião. E agora os mesmos vão fazer isso com o senhor. Em nome da sua carreira, das pessoas que vão acompanhá-lo ao longo da sua vida, não permita, reflita e conte, relate com quem que o senhor compartilhou essa bomba que foi jogada para o seu conhecimento. Vai haver invasão de prédios públicos na esplanada dos ministérios. O senhor sabia, o governo sabia. Qual foi o propósito de abrir a porta por dentro? Quem me instigou a fazer essa pergunta foi o presidente Lula. Foi ele que disse. Ele que afirmou dia 18 de janeiro para a jornalista Natuza Neri, que naturalmente encantadora, deve ter facilitado que o presidente usasse essa linguagem poética. Muito obrigado. Já outra notícia na tela. Urgente. Finalmente uma nova possibilidade surge para reverter a inelegibilidade de Bolsonaro. É isso mesmo. Finalmente surgiu uma possibilidade forte para reverter a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que Bolsonaro se prepara para recorrer a uma instância internacional. O assunto já está sendo tratado internamente com o advogado do partido. Veja o vídeo. Eles não dão uma folga para o Bolsonaro em nenhum aspecto, deixaram o Bolsonaro inelegível, sem ele ter mandato. Quer dizer, isso não existe no planeta. Então eu acho que isso vai correr o tempo agora, eu acho que vai ter um ajuste nessa guerra que existe no Brasil hoje, entre o pessoal da direita, o nosso pessoal contra o poder contra a justiça brasileira. Isso tem que acabar, nós temos que ter uma relação boa. Então eu acho que esse ajuste nós vamos ter que chegar lá, e temos tempo para isso, que esse nosso processo do TSE, que ele foi julgado inelegível, vai para o Supremo ainda, e vai ser julgado daqui a 2, 3 anos. Isso tem muito tempo ainda para correr. Então, vocês vão tentar reverter essa decisão, é isso? Não tenha dúvida, já está com o Marcelo Bessa, nosso advogado, já está preparado, já está se preparando para entrar com uma ação internacional, que ele vai, amanhã vou me reunir com ele para ver exatamente onde que ele vai entrar, como vai entrar, que ele já está com tudo pronto para entrar. Essa Seria ação na Corte internacional... de Haia, talvez? Como? Na Corte de Haia, talvez? Não, acho que não é na Corte de Haia. Talvez seja na OEA, eu vou saber amanhã, tenho essa reunião com ele, amanhã, 11h30 da manhã, para a gente discutir, porque eu sei que ele já está com tudo pronto para poder entrar com essa ação. Nós vamos recorrer para o Supremo. O Tarcísio, o doutor Tarcísio, que é o nosso advogado eleitoral, ele, quando for publicado no TSE a decisão, ele vai entrar no Supremo Tribunal Federal. E nós vamos discutir no Supremo Tribunal Federal. E as coisas daqui a 2 anos, 3 anos, podem mudar muito, eles podem reverter esse quadro. Porque nunca na história do mundo um cidadão sem mandato foi tornado inelegível. Nunca na história político, nunca na história do mundo foi tornado inelegível um presidente sem ter o processo. Sem ter o processo, por algo que ele falou numa reunião. Isso não existe. Então,
Vamos discutir. Nós podemos ter um entendimento melhor com o Poder Judiciário. Nós queremos ter uma relação boa com o Poder Judiciário. E queremos que o Poder Judiciário tenha uma relação boa com a gente também. Podemos chegar nesse entendimento com o nosso pessoal da direita, com todo o pessoal, para que a gente tenha... Eu acho que todas as autoridades têm que ser respeitadas. Nós temos que chegar nesse entendimento para acabar com essa guerra. Nós temos que chegar num denominador comum, para o bem do país. Já outra matéria na tela. Zanin arquiva processo contra Bolsonaro por omissão na compra de vacina. É isso mesmo. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, arquivou nesta quinta-feira uma ação movida pela Rede Sustentabilidade contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por omissão na compra de vacinas no auge da pandemia. O argumento é que o processo perdeu o objeto, porque a crise da Covid-19 foi controlada e as vacinas aplicadas. A decisão afirma que o quadro fático e sanitário está estabilizado. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.